O Brasil inteiro está acompanhando a calamidade que se instaurou nos mais de 330 municípios afetados pelas últimas chuvas na região sul do país. Os eventos naturais, como o El Niño, o avanço das frentes frias e o volume histórico da precipitação, influenciado pelo avanço das mudanças climáticas, são os principais responsáveis por essa tragédia. No entanto, existe outro elemento que está alarmando os especialistas, principalmente para o desenrolar dos eventos nos próximos dias. O nível das águas nos rios e lagos, que não está diminuindo, o que pode agravar ainda mais a situação com a chegada das próximas chuvas. No vídeo de hoje, nós vamos entender os principais motivos que fazem com que a água não baixe como esperado e quais as consequências que isso pode acarretar para os moradores da região, considerando que a situação poderá se normalizar apenas no final deste mês de maio. Um dos principais fatores que tem aumentado a gravidade do cenário que estamos enfrentando é a impossibilidade da própria natureza conseguir se regular sozinha, como deveria acontecer. Isso acontece por inúmeras razões. Mas hoje vamos nos concentrar na vazão das águas. O aumento de volume de água em uma bacia hidrográfica pode gerar 3 consequências principais: a enchente, a inundação e o alagamento. Apesar de geralmente usarmos esses termos como sinônimos, existe uma série de diferenças entre eles. Vamos conhecê-las rapidamente. As enchentes são fenômenos relativamente normais, caracterizada por um aumento do nível de um lago, rio ou até mesmo no oceano. Ela pode ser provocada por um aumento nas chuvas, degelo de calotas polares, pelo recebimento de mais água de um afluente e por aí vai. Isso é algo comum, especialmente nas mudanças de estações, já que é esperado que haja uma diferença no volume de água da estiagem para o período chuvoso. As enchentes até podem provocar riscos para nós, humanos, mas apenas em casos específicos, em que o contato com o rio é direto. Isso porque, neste caso, a elevação do nível da água não ultrapassa a capacidade do leito do curso d'água, portanto, não há transbordamento. Porém, quando essa capacidade é excedida e o rio passa a ocupar uma área maior, extravasando o seu curso natural, temos uma inundação. Isso acontece nos casos em que o volume de chuvas é muito intenso ou quando a capacidade do escoamento da bacia hidrográfica está prejudicada por algum motivo. Aqui, os riscos são mais elevados, especialmente para populações ribeirinhas, plantações ou quem habita e frequenta nas proximidades de cursos d'água e seus afluentes. Quando esse extravasamento ocorre em uma região metropolitana, como é o caso da região sul do país, dizemos que esse fenômeno é um alagamento, pois ele tem características específicas de um contexto urbano. Aqui não é só o volume das chuvas e a bacia hidrográfica que influenciam, mas há diversos outros fatores, como capacidade de escoamento das cidades, tipos de terreno, solo, enfim. Além disso, este é o principal cenário em que as vidas humanas são afetadas, o que pode ser observado diariamente nos noticiários e em outros vídeos publicados por nós aqui no canal. O fato é que, além da quantidade, intensidade, frequência e volume das chuvas, a possibilidade de que toda essa água dê vazão para as próximas precipitações é algo fundamental. Do contrário, tudo isso se acumula em uma só região, fazendo com que a situação se agrave cada vez mais. É o que tem acontecido no município de Guaíba, por exemplo, que fica na região metropolitana de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Por lá, as águas do corpo hídrico, que leva o mesmo nome da cidade, subiram mais de 2 metros
acima da cota de inundação, fazendo com que o excedente alagasse a maior parte da região. Especialistas têm feito medições frequentes no local e notaram que, em 3 dias, seu nível abaixou apenas 7 centímetros, longe do ideal para prevenir novos desastres. Isso acontece porque o Guaíba deságua na Lagoa dos Patos, mas a passagem é muito estreita para dar vazão a um volume tão grande. Além disso, a lagoa também está inundada e não consegue escoar tudo o que precisa para o oceano, pelo menos não de maneira rápida o suficiente. Por isso, os municípios daquela região, como Pelotas e Rio Grande, já estão em alerta máximo, pois a soma do volume destes 2 cursos pode provocar desastres ainda maiores. As estimativas do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, CEMADEM, e do Serviço Geológico Brasileiro, SGB, dizem que a inundação por lá deve durar cerca de 20 dias, o que é bastante preocupante. Aliado a isso, a água acumulada nas bacias dos rios Taquari, Jacuí e Caí, onde também choveu muito forte, fez com que a vazão média do Guaíba passasse de 2.000 metros cúbicos por segundo para cerca de 25.000 metros cúbicos por segundo, de acordo com as estimativas do coordenador do Sistema de Alerta Hidrológico do Serviço Geológico Brasileiro, SGB, Arthur Matos. Isso significa que há um volume de água 10 vezes maior do que o normal, sendo escoado pela mesma passagem estreita. Por isso o processo é tão lento, especialmente se as chuvas continuarem. Vale lembrar ainda que choveu o esperado para o outono inteiro em apenas 4 dias, o que acabou gerando toda essa situação. Como se não bastasse todo esse contexto, há ainda outro agravante. Os fortes ventos que também estão assolando a região dificultam o escoamento da água, pois estão soprando no sentido contrário à vazão. Então existe um volume maior para ser escoado pela mesma passagem estreita, mas ao mesmo tempo há uma força que empurra no sentido contrário, que é justamente a ação dos ventos. Todos os dados que puderam ser coletados até então mostram números recordes em todos os sentidos. Na usina hidroelétrica Dona Francisca, que fica no Rio Jacuí, a vazão alcançou impressionantes 12.000 metros cúbicos por segundo no último dia de abril. O esperado para esse período do ano é 300 metros cúbicos por segundo, cerca de 40 vezes menos. O rio alcançou sua máxima histórica de 5,33 metros no sábado, dia 3 de maio, 58 centímetros acima do recorde anterior, que era de 4,75 metros, e aconteceu em 1941, num evento parecido, mas de proporções significativamente menores. Assim, a situação deve normalizar aos poucos. E isso se as chuvas darem uma trégua, é claro. O coordenador geral de operações do CEMADEM, Marcelo Celucci, disse que a situação parece estar melhorando na cabeceira dos rios, que é o principal ponto onde as enchentes começam. A chuva parece ter se deslocado para o Uruguai, dando uma estiagem de pelo menos 3 dias e voltando em volume bem baixo do que aconteceu anteriormente. O problema ainda está nas áreas já alagadas, como é o caso da região metropolitana de Porto Alegre, sobretudo nos locais próximos à bacia do Guaíba, uma das mais afetadas. Por lá, qualquer volume de chuva pode representar um aumento no período necessário para o escoamento da água que ainda está represada. Especialmente porque o solo e o lençol freático já estão muito encharcados e não há por onde a água sair, a não ser pelo pequeno estreito da Lagoa dos Patos, que dá acesso ao mar
como mencionamos. Na cheia histórica de 1941, levou cerca de 32 dias para o nível do Guaíba voltar para abaixo dos 3 metros, que é sua cota máxima. Por isso, as estimativas dizem que a situação deve se normalizar até o final deste mês de maio, mas nós esperamos, torcemos e rezamos para que seja antes disso. Se você tem condições e interesse em ajudar, procure centros de arrecadação de mantimentos ou iniciativas para coletas de doação próximas a você. É hora de nos unirmos e mostrar que o Brasil é formado por um só povo. Até o próximo vídeo. Grande abraço. Tchau.